Matemática e suas tecnologias, o assunto são comparações numéricas. Vamos começar. Todo mundo que já concluiu ou está concluindo o ensino médio já teve contato inúmeras vezes com eixos coordenados, com eixos reais. Eixos que são usados para representar números reais que associam a cada um dos seus pontos um valor. Normalmente, o zero é usado como referencial nesse caso para que a gente divida o universo real entre números positivos e negativos. Mas antes mesmo disso acontecer, a gente estuda que pontos representados à esquerda são sempre associados a valores menores do que pontos associados à direita. De modo que, sempre que nós conhecermos dois pontos distintos representados sobre um eixo real, nós saberemos dizer qual dos dois números associado a cada um desses pontos será o maior e, consequentemente, qual dos dois será o menor, revelando assim, portanto, a relação de ordem entre esses dois números. Existem infinitos números representados no eixo real, alguns deles são os nossos velhos conhecidos números inteiros, mas é claro que as representações não se resumem a tais números. Entre quaisquer dois números inteiros consecutivos, haverá infinitos outros números reais a qualquer momento. O que as pessoas estão mais acostumadas a fazer, como eu antecipei, é dividir o universo real em números negativos e números positivos. Números que estão à esquerda ou à direita do zero, respectivamente. Eu quero sugerir a vocês hoje que a gente faça uma extensão, que a gente faça uma releitura dos números de acordo com um critério um pouco diferente. Eu gostaria, antes de mais nada, de destacar que os números que estão no entorno do zero, sem exceção, não importa se são positivos ou negativos, são números que representam pequenas quantidades. E para todos os efeitos, nós tomaremos a liberdade de chamar esses números de números miudinhos. Note bem, isso independe do sinal. Eu posso estar falando do 0,1, eu posso estar falando do menos 0,03. Eu posso estar falando do mais 0,005. Todos esses números que representam pequenas quantidades são números representados de maneira próxima do zero e, consequentemente, nós iremos categorizar a partir de agora como números miudinhos. Se eu me projetar à direita do eixo real, rumo aos confins do mais infinito, os números associados a cada ponto naturalmente se tornarão cada vez maiores, cada vez mais robustos, representarão quantidades cada vez maiores. E é por isso que eu quero sugerir, portanto, que quanto mais afastados nós estivermos à direita da origem, mais grandões nós diremos que terão se tornado os números associados a tais pontos. Só tem um detalhe muito importante. Essa particularidade de números grandões, ou seja, números que representam grandes quantidades, não é exclusividade de números positivos. Se eu me projetar para a esquerda a partir da origem, rumo aos confins do menos infinito, os números que residem lá na ponta esquerda do eixo real também são números associados a grandes quantidades. E, consequentemente, nós também diremos que eles representam, de acordo com essa nossa nova sugestão de categorização, números grandões. Em última análise, o que eu quero deixar claro aqui é que, a partir de agora, nós não dividimos números exclusivamente entre positivos e negativos. Nós dividimos eles também de acordo com o seu tamanho. Se eles forem próximos de zero, se representarem pequenas quantidades, eles serão miudinhos. E se eles representarem grandes quantidades, portanto, se estiverem afastados do zero, nós classificaremos tais números como números grandões. A partir daí, a gente percebe que existem dois elementos importantes para classificar um número. O primeiro elemento importante, o sinal. O segundo elemento importante, o módulo ou o tamanho do número. Tamanho, como nós dizemos informalmente, módulo, como é mais comum da gente ouvir no contexto da linguagem matemática, né? Num contexto um pouco mais formal. Mas respeitando e observando tanto o sinal quanto o tamanho do número que nós criamos as condições necessárias para realizar o ordenamento e a classificação de quaisquer números uns em relação aos outros. Para poder atacar os problemas que vêm em seguida. Os exemplos ilustrativos, como vocês já sabem, é mais fácil fazer do que explicar. Algumas regras douradas que a gente sempre tem que respeitar. A primeira delas, números negativos são sempre menores que os positivos. Não importa o tamanho, só importa o sinal nesse caso. O número que é negativo sempre estará à esquerda no eixo real do número positivo correspondente e, portanto, naturalmente será classificado como menor. Se eu estiver comparando dois números positivos,
o que estiver mais próximo do zero será menor que o que estiver mais afastado do zero. É simples de entender. Os miudinhos nessas condições, quando nós olhamos só para os positivos, estão mais à esquerda que os grandões. E, consequentemente, estando mais à esquerda, serão naturalmente classificados como menores ao longo da extensão do eixo real. Já no universo dos números negativos vai acontecer o contrário. Se tu parar para pensar, tu vai perceber que no mundo dos negativos, os miudinhos estão à direita dos grandões. E como estão à direita, são maiores que os grandões, por assim dizer. Não são maiores em termos de tamanho, é claro, mas são maiores em termos de valor, em termos da relação de ordem que nós naturalmente estabelecemos no universo dos números reais. Finalmente, quando nós quisermos comparar dois números decimais, é muito importante realizar esse procedimento. Nós emparelhamos as casas decimais, usando zeros à direita para promover esse emparelhamento, e em seguida removemos a vírgula para comparar as quantidades, uma vez igualadas as quantidades de casas decimais dos dois lados da igualdade. De novo, eu insisto, é mais fácil fazer do que explicar, então acompanha. Vamos começar comparando dois números com sinais contrários. O 5, por exemplo, naturalmente é maior que o menos 3. O positivo sempre será maior que o negativo, não importa o seu tamanho. O 100 é maior que menos 0,06, o 2,3 é maior que menos 481. Até aí nenhum problema. Os problemas começam a surgir normalmente quando nós comparamos números de mesmo sinal. Assumindo que todo mundo concorda com facilidade que 50 é maior que 5. Vamos realizar agora a comparação entre o 0,5 e o 0,05. Por incrível que pareça, isso gera muita controvérsia, mas a controvérsia desaparece quando nós colocamos em prática a quarta regra dourada. Completamos o zero à direita do 5 do lado esquerdo, revelando assim dois números com duas casas decimais. Nesse momento, nós podemos nos livrar das vírgulas e considerar simplesmente as quantidades representadas por cada um dos números nessas condições. O 50 é maior que o 5, como nós vimos no slide anterior, e, consequentemente, fica confirmada a nossa afirmação inicial, de que o 0,5 é, de fato, maior que o 0,05. Mais um exemplo. 0,105 é menor que 0,15. Muita gente pensa o contrário, pensa que o 105 do lado esquerdo é maior que o 15 do lado direito e, portanto, o número da esquerda é maior que o da direita, o que não é verdade. E, de novo, eu insisto, só emparelhando as vírgulas para a gente enxergar na prática com facilidade. 0,105 do lado esquerdo, 0,150 do lado direito. Removendo as vírgulas, nós comparamos o 105 com o 150. Naturalmente, 105 é menor que 150, o que promove aí a confirmação da nossa especulação inicial. 5,31 é maior que 5,0752. De novo, as aparências enganam. A gente olha 752 à direita e tem a firme convicção de que ele será maior que o 5,31 do lado esquerdo, o que não é verdade. Emparelhando as casas decimais, duas casas do lado esquerdo para ficarmos com 4, as mesmas 4 do lado direito. Removendo as vírgulas, 53.100 é maior que 50.752. E, portanto, nada mais justo do que dizermos que o 5,31 de fato é maior que o 5,0752. Partindo agora para a comparação entre números negativos, observando a inversão na relação de ordem de acordo com o tamanho que eu propus a vocês na nossa terceira regra dourada. O menos 30 está mais à esquerda que o menos 3. Lógico, o tamanho dele é maior. Quanto maior o tamanho, mais à esquerda ele estará no universo dos números negativos. Quanto mais próximo de zero, mais miudinho e, portanto, mais à direita. Naturalmente, o menos 30, como está à esquerda do menos 3, é menor e, portanto, a afirmação aqui à minha direita é verdadeira. Menos 0,3 agora vai ser comparado com menos 0,03. Comparando dois números decimais cujas casas decimais não são em mesmo número. Nós completamos o zero do lado esquerdo, ficamos com menos 0,30 e do lado direito mantemos menos 0,03. Removendo as vírgulas e comparando as quantidades, nós temos de novo que menos 30 é menor que menos 3. Portanto, está à esquerda e se está à esquerda, naturalmente fica confirmada a nossa especulação inicial. Mais uma pegadinha, menos 0,402 é maior que menos 0,42. São só duas casas do lado esquerdo. Nós completamos a terceira e comparamos as quantidades. O menos 402
está um pouquinho mais à direita que o menos 420 e, consequentemente, é maior, o que autoriza a nossa observação original. Finalmente, menos 2,45 comparado com menos 2,0631, duas casas à esquerda, 4 à direita. Completando os zeros após a vírgula do lado esquerdo, nós temos menos 2,4500, menor que menos 2,0631. Removendo as vírgulas e comparando as quantidades. Naturalmente, menos 24.500 está mais à esquerda que menos 20.631 e, consequentemente, de fato, menos 2,45 é menor que o menos 2,0631. Espero ter esclarecido e nos vemos numa próxima oportunidade na nossa preparação para o Enem. Um abraço, tchau!